Oi, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Uma série de lives durante o mês de julho, onde vamos falar sobre a construção da sua imagem de uma boa postura profissional. Esse tema que é tão importante, que vai fazer muita diferença aí na sua carreira, na sua vida pessoal. Enfim, então, você que já chegou aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já vá deixando aí o seu comentário, se o áudio, se a iluminação tá boa para você. Isso é importante para que a gente possa ajustar e chegar até você com o máximo de qualidade. Na live de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns segredinhos que fazem toda a diferença na construção de uma postura profissional e de uma imagem pessoal forte, capaz de impactar, capaz de transformar a sua vida. Então, já vem aqui conosco, pega aqui o caderninho e a caneta, vamos anotando aí tudo que for importante para você. Assim você pode rever depois e, quem sabe, fazer aí a virada de chave que você está precisando, tá certo? E eu queria iniciar te fazendo uma pergunta. Você tem parado para pensar no que a sua imagem tem passado para as pessoas? Qual é a mensagem que você tem transmitido através da sua imagem, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional? A nossa marca pessoal, ela é construída, nós construímos a nossa marca pessoal, e isso é muito importante, você pensar na construção da sua marca pessoal, que é a maneira como as outras pessoas vão te ver, vão te julgar, vão analisar o seu perfil, vão analisar o seu currículo, digamos assim. Eu costumo dizer que a marca pessoal, ela é um currículo vivo, né? Hoje, quando você manda o currículo para uma empresa, a primeira coisa que eles fazem é entrar nas redes sociais, é te seguir para ver se aquilo que está lá no seu currículo condiz com aquilo que você vive, com aquilo que você realmente demonstra ser. Ou seja, o nosso currículo que nós enviamos lá para as empresas, ele tem que ser espelhado naquilo que nós somos. Então, construir uma boa imagem, uma boa postura pessoal e profissional faz toda a diferença. A nossa postura profissional, a nossa imagem pessoal... Oi? A nossa imagem pessoal, ela é construída a partir de 3 elementos fundamentais. Os nossos princípios, são os nossos princípios, os nossos valores e as nossas atitudes. Então, não adianta você demonstrar uma coisa em um determinado momento, sendo que a sua realidade é outra. Então, tem que haver... Então, tem que ter aí uma conexão entre aquilo que eu falo e aquilo que eu realmente demonstro ser no meu dia a dia. Então, está alicerçado em princípios, valores e atitudes, é fundamental na construção da sua identidade. Até porque não tem como você ser uma pessoa no ambiente de trabalho e ser outra pessoa na vida pessoal. Tem um certo momento, uma moça que trabalhava comigo, ela chegou a falar algo que me inquietou bastante. Ela disse, olha, é o seguinte, o que eu faço lá fora não tem nada a ver com o meu profissional aqui dentro. E isso, assim, me causou uma inquietação muito grande, porque não é isso. Esse é um conceito errado que nos passaram. Vida pessoal e vida profissional precisam estar equilibradas. Não tem como eu ter uma vida pessoal de um jeito e a vida profissional de outra.
Nós não conseguimos ser duas pessoas. Ah, eu estou no trabalho, eu sou pessoa X, estou em casa, pronto, mudou, eu sou fulano de tal. Não, nós somos a mesma pessoa e nós temos que ter cuidado com aquilo que nós passamos. Até porque a primeira impressão é o que fica. A primeira impressão, ela é muito forte, né? É o que conta. E muitas vezes nós achamos que vamos ter uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão, e isso não é verdade. Nós não temos uma segunda chance de causar uma boa impressão. Se ao encontrar uma pessoa pela primeira vez, você teve uma impressão ruim dessa pessoa, essa pessoa te passou uma imagem ruim, é isso que você vai levar para todo o sempre. No primeiro contato com uma pessoa, esta pessoa ela conseguiu te passar uma imagem positiva, uma impressão positiva, é isso que você vai levar, e essa imagem, ela vai alicerçar, ela vai te ajudar a construir um bom relacionamento com essa pessoa. Então, é preciso nós cuidarmos muito, porque a nossa imagem, ela tem um impacto muito grande sobre aquilo que nós comunicamos ao mundo. Aquilo que nós comunicamos, que nós transmitimos às pessoas que estão ao nosso redor. Então, temos que parar e refletir sobre esta questão. Eu quero construir uma marca de sucesso. Eu quero construir a minha marca, eu sou a minha melhor marca. Eu quero construir uma postura profissional que realmente atenda às necessidades do mercado ao meu redor, que realmente atenda às necessidades no meu ambiente familiar. Então, eu tenho que refletir sobre isso. Construção de imagem pessoal é processo. É como a universidade. Você entra na universidade e você vai passar por todo um processo ali de 4, 5 anos até você estar pronto, até você ser certificado por isso. E dentro da vida pessoal, a construção da nossa imagem pessoal não é diferente. Você vai construindo, você vai conquistando isso a cada dia, através, não, lembrando sempre que eu não posso esquecer os princípios, os valores e as minhas atitudes. Então, valores, princípios e atitudes precisam estar espelhados um no outro, precisam estar conectados para que nós possamos realmente construir essa imagem que nós queremos e essa imagem que é tão importante. Nós estamos constantemente sendo avaliados pela aparência. Portanto, é importante a gente pensar sobre os mínimos detalhes, desde a questão da higiene, desde a nossa higiene, até a vestimenta, a postura, tudo isso é elemento essencial na construção de uma imagem pessoal adequada, de uma imagem e uma postura profissional que realmente venha a te favorecer. Imagina só uma pessoa que chega no ambiente de trabalho, cabelo todo despenteado, todo desarrumado, a roupa toda amarrotada, a mulher, no caso, a mulher não faz uma maquiagem, o homem com aquela barba horrorosa. Então, que credibilidade essa pessoa vai passar? E, às vezes, nós temos que lembrar que a nossa imagem, ela vai além do nosso local de trabalho, ela vai além. Porque o nosso potencial cliente, ele pode estar na padaria, ele pode estar no supermercado. Então, se você é uma pessoa, principalmente se você é uma pessoa que trabalha com o público, independente da sua profissão, você trabalha com o público. Então, nós temos que ter esse cuidado da imagem. Muitas vezes as pessoas pensam, mas só quem tem que estar preocupado com imagem é o pessoal da mídia, é o pessoal que trabalha lá nas redes. Na verdade, não é isso. Em qualquer lugar que você venha trabalhar, é preciso cuidar bem da sua imagem, porque nós somos aquilo que nós aparentamos ser. Lembra que tem aquela máxima que diz, pense como se fosse. Então, nós somos aquilo que nós aparentamos ser. Ninguém gosta de chegar num lugar e ser atendido por uma pessoa que está mal cuidada,
que está mal vestida, um ambiente sujo, um ambiente desagradável. Eu lembro muito de um exemplo que eu tenho. Certa vez eu fui a um banco com o meu esposo e, ao chegar naquele banco, a moça que nos atendeu, ela parecia tão desleixada. Aliás, os funcionários daquele banco me passaram assim, uma péssima impressão. Eram pessoas que pareciam muito descuidadas da sua aparência. E eu nunca esqueci que aquela moça, ela tentava, enquanto nos atendia, ela tentava tirar os pedaços de esmalte da unha. A unha muito mal cuidada. E aquilo me passou uma mensagem tão negativa daquele local, que todas as vezes que alguém me fala o nome do banco, ou que eu passo em frente àquele banco, eu tenho uma imagem muito negativa. Eu não consigo acreditar que ele seja um bom banco, que ele tenha bons produtos, que ele ofereça bons investimentos. Eu não consigo pensar dessa maneira. Por quê? Porque a primeira experiência que eu tive com eles foi uma experiência muito negativa. Então, vá trabalhar como se você fosse para um encontro amoroso. Se arruma o cabelo, vai com roupa arrumadinha. Quando nós falamos da questão da roupa, ela é muito importante, porque as nossas vestimentas, elas falam muito sobre a sua personalidade. Então, eu preciso me vestir adequadamente, de acordo com aquilo que eu faço, de acordo com os ambientes, mas em momento algum eu posso descuidar da minha aparência. Até mesmo a cor da roupa, ela tem uma influência, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que cores como o preto, como o vermelho, como o branco, são cores que passam... o branco, nós sabemos que ele passa a ideia de paz, mas ao mesmo tempo ele remete a uma seriedade, ele remete a uma coisa mais formal. Da mesma forma é o preto, a gente não pode esquecer o preto. Acredito que todo mundo tem uma peça preta no seu guarda-roupa, porque é uma cor que remete muito à formalidade, à autoridade, ao empoderamento. Da mesma forma é o vermelho. Então, até com relação a escolher a cor da roupa, você tem que ter esse cuidado. Às vezes a pessoa tem um tom de pele que não combina muito com determinada cor, mas está na moda e ela quer usar. E aí ela acaba cometendo um erro. E quando nós falamos da questão da vestimenta, é importante também a gente pensar que uma boa roupa não necessariamente é uma roupa cara. Tem pessoas que vão em uma loja, gastam um bom dinheiro ali com uma roupa, vestem aquela roupa e saem parecendo muito mais um personagem de festa junina. Existem pessoas que compram uma roupa um pouco mais barata, mas que veste super bem, que valoriza seu corpo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer o seu corpo. Que tipo de roupa, independente de estar na moda ou não, vai ficar bem. Então, quando nós pensamos em imagem, em postura, nós temos que pensar na questão das vestimentas. A questão da postura também é muito importante. Não adianta eu estar bem vestido se eu não souber me portar nos lugares aonde eu estou, se eu não souber me comunicar, se eu não souber como agir diante de determinadas situações. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo que a Unicef fez que foi muito interessante, onde eles pegaram uma criança bem vestida, deixaram sozinha na rua. E ali as pessoas iam passando, iam parando, se aproximavam da criança e perguntavam se ela precisava de alguma coisa. E eles pegam depois, na segunda parte do vídeo, eles pegam a mesma criança, mal vestida, toda maltrapilha, colocam ela em um restaurante. E a criança vai se aproximando das pessoas e elas vão se afastando, elas vão pedindo que a criança se retire do ambiente. Então, o objetivo daquele vídeo da Unicef era mais ou menos nos levar a refletir sobre a forma como nós cuidamos das nossas crianças. Mas trazendo para fazer uma análise de imagem, nós podemos perceber que quando aquela criança ela esteve vestida como os nossos filhos, nós acolhemos.
quando ela esteve vestida como uma minoria, inconscientemente nós rejeitamos. Então, podemos trazer isso para nós também. Quando nós estamos apresentável, quando nós estamos com uma aparência boa, as pessoas, elas nos tratam de uma maneira. Quando nós estamos com uma aparência não tão boa, as pessoas, elas tendem a ter um comportamento diferente para conosco. Então, é importante nós pensarmos e nós refletirmos sobre a imagem que nós queremos passar e a imagem que nós realmente estamos passando para as pessoas. Por mais que as pessoas nunca cheguem para nós e digam, olha, tu tá super bem. Ah, não tá legal, você não tá legal, o cabelo não tá legal, a barba não tá legal, lá no caso do homem. Ah, essa tua roupa nada a ver. Por mais que as pessoas não cheguem para te falar isso, mas elas te observam. E essa observação, ela vai construindo, o que eu falei de início, o seu currículo vivo. Então, é interessante a gente pensar nisso, a gente refletir sobre isso, e vamos perceber que muitas vezes nós até já perdemos algumas oportunidades na vida porque nós não estávamos devidamente preocupados com essas questões. Então, é interessante a gente fazer nesse momento aquela busca, aquele autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, para conhecer quais são os nossos estilos, quais são as nossas preferências, quais são os nossos valores, o que nos define enquanto pessoa e enquanto profissional. É importante que você pare aí 5 segundos e se faça esses questionamentos. Então, o que é esse autoconhecimento? Autoconhecimento nada mais é do que a capacidade que nós temos de entender a nossa personalidade. De entender a nossa personalidade e de compreender o que motiva as nossas emoções. Porque quais são as emoções realmente que nós sentimos e de que forma elas podem afetar a nossa autoestima. Outra coisa muito importante quando nós falamos de imagem pessoal, quando nós falamos de construção da nossa marca, é a questão da autoestima. Porque pessoas com baixa estima, elas costumam não estar muito preocupadas com a imagem que elas passam. Elas tendem a ser pessoas descuidadas, elas tendem a ser pessoas que não têm essa preocupação, elas estão de qualquer jeito. E como eu já disse anteriormente, nós temos que estar preocupados, porque eu vou só à padaria, mas eu não posso ir de qualquer jeito, porque na padaria eu posso encontrar o meu futuro chefe, eu posso encontrar o meu futuro colega de trabalho, eu posso encontrar o meu potencial cliente. E que imagem ele vai ter de mim? Se eu passo uma imagem ruim, quem é que vai se interessar pelo meu produto, pelo meu serviço? A gente, às vezes, até se pergunta por que as pessoas elas pagam tão caro pelos serviços da Disney. Que nós sabemos que a Disney não é só diversão, né? A Disney é um pacote com muitos produtos, muitos hotéis, enfim, tem é um pacote muito grande de produtos. E por que as pessoas pagam tão caro? Por que tem pessoas que eles passam uma vida toda economizando para ter aquele momento de chegar, de consumir, de satisfazer aquele desejo que eles têm? Porque uma das maiores preocupações da Disney é com a satisfação do cliente, é com a imagem que eles passam. Então, até o chão é pensado, até o chão que você pisa na Disney, ele é pensado para te dar prazer, para te gerar um sentimento de satisfação, de plenitude, de bem-estar. Então, isso mostra o quanto imagem é importante, o quanto imagem ela pode fazer toda a diferença. Então, tudo isso por quê? Construir uma boa imagem, construir uma marca forte, uma marca sólida. Eu falo muito de marca e uma pessoa me perguntou,
Mas você está falando de empreendedorismo, de criar um produto. Não, quando nós falamos de marca, não necessariamente nós estamos falando da criação de um produto. Nós estamos... A nossa maior marca somos nós mesmos. Por mais que você tenha um excelente produto, se você não tiver uma boa imagem pessoal, tudo vai por um caminho que não é o caminho que você deseja. Então, é importante pensar nisso, porque a nossa imagem, ela passa a ideia de segurança, ela passa credibilidade. Eu sou muito crítica com os lugares que eu frequento. Às vezes o meu esposo até reclama que eu sou crítica demais, mas assim, quando eu chego em um lugar, a imagem que ele passa para mim já diz tudo. Se eu não gosto do que eu vi, por mais que lá tenha um excelente produto, eu já é o suficiente para eu não querer comprar. Lembrando aqui de um episódio que aconteceu, a gente viajando, uma certa vez a gente estava viajando, chegamos em uma cidade pequena e precisávamos de um restaurante. Não encontramos, alguém nos indicou um restaurante de comida caseira. E lá fomos nós. Eu, meu esposo e um amigo. Nós chegamos lá e a moça trouxe lá o cardápio dela, tudo bem, a gente fez o pedido, a comida veio. Eu estava faminta. A moça nos serviu, pegou o bebê de colo dela, sentou do lado da nossa mesa e foi amamentar. Nunca tenho nada contra a amamentação. Sei que é um momento lindo para toda mulher. Mas, assim, a forma como ela fez, para mim, foi tão desagradável que ali já me passou uma imagem ruim daquele lugar. Eu acho que a atitude dela de pegar aquela criança e amamentar do nosso lado não foi nada correto, não foi nada positivo. Isso me passou a imagem ruim. Então, sempre que eu penso na cidade, eu lembro do episódio que nos aconteceu. Ou seja, ela certamente ela não sabia, ela não fez por maldade. O que ela não sabia era que a atitude dela poderia causar uma impressão errada no cliente. Mas foi exatamente isso que aconteceu, porque causou em mim um sentimento diferente. Eu não gostei, eu não me senti à vontade em estar naquele ambiente, dentro daquela situação. Então, é preciso que a gente fique muito atento a todas essas questões, que a gente pense o quanto isso, por mais que pareça coisas pequenas, mas que isso tem um impacto. Por mais que isso pareça pequeno, mas isso comunica, isso diz muito, muito sobre quem somos e como pensamos e como agimos. Então, temos que ter esse cuidado. Então, falando de imagem pessoal, nós não podemos deixar de falar de apresentação pessoal. O nosso primeiro contato, seja em um evento social, seja em uma ocasião de trabalho, seja numa entrevista de emprego, enfim. Nós precisamos, ao nos apresentarmos, ter alguns cuidados. E o primeiro cuidado que nós temos que ter é com o olhar. Todos vocês já ouviram aquela máxima de que os olhos são a janela da alma. E assim, os nossos olhos é o primeiro contato. Olhando para uma pessoa, principalmente se for uma pessoa que você já conhece, você olha para a pessoa, ela não precisa falar nada. Você já sabe se ela está bem, você já sabe se ela está feliz, se ela está triste, enfim. O olhar dela já transmite uma mensagem. Então, ter esse cuidado na hora que estivermos fazendo algum contato, manter o contato visual, olhar as pessoas no olho. Não tem nada mais desagradável do que você conversar com uma pessoa e a pessoa está olhando para baixo. Você conversando e aqui a pessoa olhando para baixo. Ou seja, isso demonstra que a pessoa não está se importando muito com você, ou que essa pessoa também pode ser uma outra situação. Pode ser uma pessoa muito tímida, uma pessoa que não consegue levantar o olhar e olhar o olho do outro por conta da sua timidez. Então, seja o que for, é preciso que você tenha esse cuidado com o seu olhar. Você olhar a pessoa no olho passa uma credibilidade. O nosso olhar, ele comunica. O nosso olhar, ele conecta.
O nosso olhar, ele consegue envolver, ele consegue cativar as pessoas. Então, ao ter uma conversa, ao estar num contato com alguém, é importante que você faça esse contato visual. Isso vai gerar aí uma boa credibilidade para você. O segundo aspecto que é muito importante na apresentação pessoal é a questão do cumprimento, do aperto de mão. O aperto de mão, ele não pode ser nem aquela mão mole, como se diz, né? A pessoa pega a mão do outro de uma forma tão fria, de uma forma tão que você se sente mal. Você vê que aquela pessoa ela é como se de repente ela não tivesse lhe dado o devido valor. Então, ao cumprimentar alguém, pegue a mão da pessoa com firmeza. Quando você cumprimenta alguém, pegando a mão dessa pessoa com firmeza, isso passa segurança, isso passa respeito, isso passa credibilidade. Então, é muito importante que você saiba dosar o aperto de mão. Não pode ser nem aquela coisa morna demais e nem aquela coisa excessiva, né? Tem gente também que pega na sua mão e, pelo amor de Deus, quer quebrar mesmo, é aquela coisa chata, é aquela coisa desagradável, mas é importante. Um terceiro aspecto também que é muito... fica muito na dúvida na hora de uma apresentação é a questão do beijar ou não beijar. Se bem que hoje, nesse período de pandemia, nós estamos meio... digamos que estamos desacostumando o beijo, né? Que já estamos há mais de um ano que já não pode ter esse contato do beijar. Mas, enfim, o cumprimentar com o beijo ele deve ser restrito apenas àquelas pessoas mais íntimas. Então, só se você tiver uma grande intimidade com aquela pessoa, é que você pode cumprimentá-la com o beijo social. No entanto, no ambiente de trabalho, ainda é recomendado o bom e velho aperto de mão. É interessante que você use aí o aperto de mão, nada de beijinhos, e agora, principalmente nesse período de pandemia, né? Sem beijinhos, não sabemos ainda por quanto tempo. Outra coisa que é muito importante na apresentação pessoal é você usar as palavrinhas mágicas. Nossa, como essas palavrinhas mágicas, elas muitas vezes fazem toda a diferença. Olha, eu confesso que por muito tempo eu não fui uma pessoa de andar pela minha empresa dando bom dia para todo mundo, boa tarde. Por muito tempo eu descia, passava por todo mundo, muitas vezes eu dava um sorriso e não tinha muito hábito de dar o bom dia ou boa tarde. E tinha um amigo que ele sempre me dizia, olha, você precisa falar com as pessoas. Não é legal, você precisa falar com as pessoas. E eu comecei a perceber que quando você dá um bom dia para as pessoas, com aquela alegria genuína, você melhora o seu humor, você melhora o humor daquela pessoa. Então, usar as palavrinhas mágicas, o bom dia, o boa noite, o por favor, o com licença, o obrigado, isso além de passar uma imagem muito boa de você, de uma pessoa culta, de uma pessoa educada, isso às vezes pode transformar o dia ruim de uma pessoa. Às vezes a pessoa ela acorda ruim. Ela acorda ruim naquele dia, ela não está muito afim, mas ela tem que trabalhar, e aí ela chega lá, ela espera pelo menos que alguém dê um bom dia alegre. E aí todo mundo passa, cara dura, ninguém fala nada. Então você colocar isso como hábito pode também fazer toda a diferença, e isso é observado. Veja só que eu não tinha o hábito, mas o meu amigo, ele observava que eu não fazia isso, e ele me corrigia. Você desce como se você estivesse dentro da sua casa, você não cumprimenta ninguém? Então, ele me corrigia, e depois eu comecei a perceber que isso realmente faz diferença. O quinto é você ser simpático. Então, seja simpático com as pessoas. Mas, sabe, aquela simpatia com sinceridade, porque também tem aquela simpatia forçada, que é ruim. As pessoas percebem quando você tem aquele simpático forçado demais, as pessoas também, elas percebem isso e não é muito legal, né? Então, seja realmente aquela
pessoa simpática, aquela pessoa que olha nos olhos, que sorri, que cumprimenta com alegria, que mostra que você está ali ao lado do outro, se o outro precisar, você está à disposição. Então, simpatia não é simplesmente eu sorrir. Sorrir, todo mundo sabe sorrir. É preciso sorrir com a alma. Você sorrir com alegria. Você sorrir com entusiasmo. Isso é tão contagiante. Gente, vocês não têm noção do quanto o humor de um chefe contagia uma equipe. Então, quando nós temos um chefe, um líder bem-humorado, você vê que por mais que a equipe não seja muito motivada, mas ela tem essa energia, ela absorve essa energia positiva. Então, o humor, a simpatia, ela é muito importante dentro das organizações e também na nossa vida pessoal. Tudo que nós estamos falando aqui, lembrando que toda a minha fala, ela não está voltada somente para a sua vida pessoal, mas também vida profissional, porque vida profissional e vida pessoal, elas andam juntas, não podemos desconectá-las. Se vida pessoal for bem, vida profissional vai bem. Se vida pessoal for mal, vida profissional também vai mal. Então, nós temos que ter aí um casamento perfeito. Vida pessoal e vida profissional. Um outro elemento super importante na hora de fazermos uma apresentação, gente, é a distância. Eu acho que todos vocês já devem lembrar aí de alguém que viu encontrou aquela pessoa que estava em uma reunião, enfim, que teve contato com aquela pessoa, conversa pegando, conversa tocando, isso é tão desagradável. Isso passa uma imagem assim desagradável, desconfortável. Então, você conversar com o outro, tocando o outro, isso é invasivo. Então, é um comportamento que é considerado muito invasivo. Você sentar muito próximo do outro na hora da conversa, isso também invade a privacidade do outro. Então, até isso é observado num primeiro contato, seja com um futuro chefe, seja com um futuro colega de trabalho, seja com um futuro cliente. Até isso é observado se você é aquela pessoa muito grudenta, muito pegajosa, que sempre quer sentar muito perto, que fica pegando o outro, então isso não é um comportamento legal. E há quem confunda isso com simpatia. Não tem nada de simpático nisso. Isso é completamente invasivo. Então, o ideal é que nós nos colocarmos a uma distância de pelo menos 50 centímetros da outra pessoa com quem estamos nos relacionando, com quem estamos conversando. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença, que são coisas que são muito observadas, principalmente pelas empresas, pelas corporações, enfim. Quem vai contratar hoje, ele já não olha tão somente o seu currículo, ele olha a sua postura, ele olha o seu caráter, ele olha a sua aparência. Então, é preciso que a gente esteja o tempo todo preocupado com essas questões. O tempo todo eu preciso estar bem na situação. E o último ponto dessa apresentação pessoal, que é a questão do cumprimentar-se um aperto de mão. Se você chega em um ambiente, você chegou em uma reunião, por exemplo, e a reunião já está acontecendo, não é interessante que você interrompa a reunião para cumprimentar todos pegando na mão. Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, já é o suficiente. É a mesma coisa, às vezes você está em um restaurante e tem aquela pessoa que chega e ele não se contenta em dar um oi, ele vai lá para cumprimentar, pegar na mão. Então, isso é muito desagradável. Eu tenho que saber, o aperto de mão, ele é fundamental, mas até isso eu tenho que saber em que momento realmente ele é fundamental, em que momento ele é aconselhável, em que momento ele é adequado e em que momento ele também se torna uma atitude um tanto invasiva. Então, um bom comunicador, ele tem que observar tudo isso. Para mim, me considerar uma pessoa que tem uma comunicação, que tem uma postura
adequada, todas as questões precisam ser observadas. Lembra que eu disse? Não adianta você estar bonitinho, arrumadinho, se os comportamentos e as atitudes não condizem com a sua aparência. Então, lembra sempre do espelhamento que eu falo. Conduta, atitude, personalidade, valores, princípio, espelhados sempre. É preciso que um esteja certificando o outro, que um esteja dando credibilidade ao outro. Então, é importante dentro dessa situação de apresentação você cuidar também da sua comunicação. O que é ser um bom comunicador? Ser um bom comunicador é você conseguir se fazer compreendido a partir daquilo que você fala. Porque nós sabemos que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que é aquilo que o outro compreende do que falei. Muitas vezes nós falamos uma coisa e a gente percebe que a conversa vai para um outro rumo, ou seja, a compreensão daquilo que nós falamos foi totalmente diferente. Então, a comunicação, ela também precisa ser alguns cuidados. Então, aqui, o que nós podemos concluir? Que a nossa imagem pessoal, ela é construída, a nossa autoridade, a nossa marca, a nossa melhor marca pessoal, ela é construída, está fundamentada em 3 pilares principais, que é a forma como nós nos apresentamos, que nós já falamos lá no início, que é como eu estou vestido, como é que está o meu cabelo hoje, como é que está aqui a maquiagem, como é que está a barba do homem. Tá tudo ok, tá tudo legalzinho, né? Então, é importante você ver essas questões. Um outro aspecto da construção da nossa imagem pessoal é a nossa comunicação. Como é que está a minha comunicação? Como é que está o meu vocabulário? Gente, quando nós falamos de vocabulário, é muito importante a gente atentar para algumas questões acerca do vocabulário. Muitas vezes não adianta você, dependendo da situação, dependendo do público, para quem você está falando, você tem que procurar adequar o seu vocabulário, a sua linguagem. Não adianta eu usar uma linguagem técnica demais, formal demais, com pessoas que não têm o mesmo nível, digamos assim, que eu naquele momento, que o povo que eu estou falando. Então, eu tenho que adequar. Se eu estou falando para os chefes, para os líderes, eu uso um tipo de linguagem. Se eu estou falando para os colegas de trabalho, é um outro tipo de linguagem. Se eu estou na roda de amigos, eu tenho que adequar a minha linguagem, porque senão eu posso ser vista como uma pessoa inadequada por colocar uma linguagem um tanto fora daquele contexto. É muito importante pensar nessa questão da linguagem. Então, nós já vimos que uma boa imagem, uma boa marca pessoal, ela é construída em cima de uma boa apresentação, como é que eu aparento, como é que eu estou, qual a minha aparência, como é que eu me comunico e, sobretudo, com os meus valores. Quais são os meus valores? É aquilo que eu já falei anteriormente. Eu tenho que perceber que as pessoas precisam certificar-se de que aquilo que eu aparento, aquilo que eu mostro, condiz com as minhas atitudes. Então, nada de pensar que dentro do trabalho eu sou uma pessoa e lá fora eu sou uma outra pessoa. A pessoa que eu sou dentro do trabalho, eu continuo sendo lá fora porque eu sou observada. Então, lá fora as pessoas nos observam sem que nem mesmo a gente se dê conta dessas questões, tá certo? Então, vocês tiverem aí algumas dúvidas, vão deixando aí, escrevendo as suas dúvidas aí no chat, que no final eu irei responder aí as dúvidas, aos questionamentos de vocês. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo nesta noite. Tenho certeza que esse conteúdo de hoje, ele tem um poder transformador na vida das pessoas. Assim como ele foi transformador na minha vida, ele é transformador na vida de vocês também. Então, quando nós falamos sobre comunicação, nós precisamos
adequar aí o que nós entendemos por comunicação. Comunicação é a forma de comunicar, como é que eu comunico, de que maneira eu estou passando a minha mensagem, ela consegue chegar aos outros com qualidade, ela consegue chegar aos outros e fazer com que isso tenha um efeito transformador na vida dessas pessoas, porque a função da linguagem também é transformar. Aquilo que você fala e que você não transformou, você simplesmente jogou ao vento as suas palavras. E nós precisamos, quando falamos de linguagem, lembrar que a linguagem, ela se apresenta de diversas maneiras. Nós temos a linguagem formal, nós temos a linguagem informal, nós temos a linguagem não verbal. E eu queria chamar a atenção de vocês para a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela fala muito mais do que a linguagem verbal. Encontrei uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde eles dizem que 93% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, da observação que as pessoas fazem. Porque mesmo enquanto eu verbalizo as palavras, as expressões, elas estão acontecendo. Eu estou conversando com vocês, mas eu estou, ao mesmo tempo que eu estou usando a linguagem verbal, eu estou usando a linguagem não verbal, eu estou comunicando através de gestos. Vocês estão observando a minha postura, vocês estão observando a minha imagem. Então, eu estou comunicando aqui nesse momento de muitas maneiras e não somente através da minha voz, certo? Então, nós temos que cuidar muito perceber como estão como é que está chegando até o outro as nossas expressões. Tem pessoas que costumam fazer caras e bocas de paz. Aí já não é legal, né? Então, eu tenho que saber tudo, ter a dosagem certa. E, por fim, quando nós falamos de linguagem, nós não podemos deixar de pensar que a linguagem, ela é transmitida através de ferramentas. Nesse momento, a minha ferramenta com vocês é uma rede social. Para isso, eu estou usando uma outra ferramenta que é a câmera do meu celular. Então, eu tenho que pensar, quando eu penso em me comunicar com uma pessoa, principalmente se essa comunicação ela tem um objetivo maior, que é você conseguir se aproximar dessa pessoa, é você construir uma relação profissional, é você construir uma relação amorosa, é você construir uma relação de amizade, qualquer tipo de relação que você pensa em construir com alguém, você tem que pensar na linguagem. Qual é a linguagem que eu vou usar? De que forma eu vou usar a linguagem? De que forma a minha linguagem vai impactar a vida daquele outro? Então, tudo isso precisa ser pensado. E, assim, a nossa linguagem, ela tem o poder de transmitir as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas experiências. Então, nós fazemos tudo isso através da linguagem. Quando nós temos um equilíbrio, nós conseguimos equilibrar aí o que pensamos, o que fazemos, a gente passa uma imagem muito positiva para as pessoas. Então, hoje a gente fala muito de inteligência emocional. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa questão da inteligência emocional, aqui no meu canal do YouTube, eu tenho vários conteúdos sobre inteligência emocional. E, assim, inteligência emocional tornou-se fundamental na construção de um projeto de vida. Por quê? Porque uma pessoa que tem equilíbrio emocional é uma pessoa que consegue comunicar, passar a imagem e realmente ela consegue ser aquilo que ela demonstrou, aquilo que ela quis induzir o outro a acreditar. Então, ter uma inteligência emocional bem definida faz toda a diferença. Através da comunicação, ela também nos permite ampliar os nossos conhecimentos. É através da comunicação que nós conseguimos aí ampliar os nossos conhecimentos. Nós não nascemos para viver sozinhos. O homem tem aquele velho ditado, o homem não é uma ilha. E, de fato, nós não somos uma ilha. Nós não nascemos
para viver sozinhos. Nós dependemos uns dos outros e estas relações são tecidas, construídas através da nossa comunicação. Isso também, essa comunicação, ela vai nos ajudar a construir, a melhorar as nossas redes de relacionamento, que é fundamental para contribuir para que você possa alcançar o seu propósito. Através da nossa comunicação, da forma como nós comunicamos, através da mensagem que a nossa imagem, que a nossa postura, que o nosso caráter passa, nós vamos construir aí as nossas redes de relacionamentos que são tão importantes tanto para o nosso crescimento pessoal quanto para o nosso crescimento profissional. Então, nós nunca podemos pensar uma coisa desvinculada da outra. Vida pessoal, vida profissional. As duas estão interligadas. As duas fazem parte de um mesmo ser, de uma mesma pessoa, e elas jamais podem ser pensadas de uma maneira diferente. Então, nós somos avaliados o tempo todo através daquilo que nós transmitimos. Desde a nossa imagem, a nossa comunicação, a nossa postura. Então, nós somos avaliados. Você pode pensar, poxa, mas eu nunca parei para pensar, será que alguém já me avaliou o meu estilo? Será que alguém já avaliou a forma como eu me comunico, a forma como eu me comporto? Eu posso te dizer que, com certeza, você não só foi avaliado, como você está sendo avaliado. As oportunidades que você tem na vida, elas estão baseadas nesta avaliação. As oportunidades que você perde na sua vida, elas também estão relacionadas à sua imagem, estão relacionadas ao seu comportamento, estão relacionadas ao seu conhecimento, à sua comunicação. Ou seja, por isso que o nosso tema durante as nossas lives do mês de julho, todos os sábados aqui no YouTube, será: construa a sua melhor marca. Você é a sua melhor marca. Porque nós somos a nossa melhor marca. Nós não vamos conseguir algo grande se nós não cuidarmos do nosso bem maior, que é a nossa marca, o nosso eu. Como eu estou, como eu sou e como os outros me veem. E é preciso haver uma coerência entre aquilo que eu aparento ser e aquilo que eu realmente sou. Então, muitas vezes, as nossas oportunidades que a gente perdeu, a gente nem para pensar. Mas muitas vezes é isso. Uma colega, ela estava me falando, eu vi um relato de uma pessoa, de uma colega de curso, e ela falava o seguinte: eu fui para uma entrevista de emprego, eu tinha certeza de que eu conseguiria aquela vaga, porque eu tinha todas as qualificações que o cargo exigia. E na hora eu fui eliminada. E depois ela disse que decidiu inconformada, porque ela tinha certeza que ela conseguia pelas competências técnicas que ela tinha, e ela foi pedir um feedback à pessoa, à entrevistadora. E ela disse: olha, eu não entendi por que eu não fui selecionada, por que eu não fui classificada, se eu tecnicamente atendi a todos os requisitos. E ela disse: olha, mas a sua imagem não estava de acordo com a nossa filosofia. A sua imagem não estava de acordo com o perfil da nossa empresa. Então, veja só, que muitas vezes nós não vamos atrás desse feedback e a gente acaba não sabendo por que foi que nós perdemos a oportunidade. Mas muitas vezes é porque a nossa marca está fraca. A nossa marca não gerou credibilidade. A nossa marca pessoal não passou confiança. Então, eu preciso passar confiança, credibilidade, uma boa imagem, uma boa comunicação, uma boa postura, uma boa ética, para que eu possa estar aí entre os melhores. Ok? Estamos já caminhando para o final, mas vão deixando aí as perguntinhas de vocês, que no final iremos responder. Só falando aqui para a gente encerrar, falando sobre a comunicação.
Dentro dessa comunicação, é bom lembrar que alguns recursos, nós podemos usar alguns recursos, algumas técnicas que vão melhorar a nossa comunicação. Muitas vezes nós temos dificuldade. É muito comum a gente escutar a pessoa dizendo, ah, mas eu não consigo falar bem em público. Eu não consigo falar diante de uma câmera. Eu não consigo falar para muitas pessoas. Gente do céu, se vocês soubessem, eu era o bichinho do mato mais tímido que existia. Não tinha uma pessoa mais tímida do que eu. Eu era aquela que chegava à faculdade primeiro do que todo mundo, só para não ter que abrir a porta e entrar quando já tivesse 2 pessoas sentadas. Mas a gente vai trabalhando isso. Hoje eu já não tenho mais essas dificuldades de chegar onde tem quantas pessoas que sejam cumprimentar, enfim, eu não tenho mais essa dificuldade. Mas eu já tive muito isso. Isso são coisas que a gente vai trabalhando. E quando essa nossa dificuldade, ela está muito relacionada à nossa fala, à nossa comunicação, existem elementos que nós podemos observar, podemos trabalhar para melhorar isso. O primeiro deles é a questão da gesticulação. Gente, a pessoa que fala gesticulando demais, ela passa uma ideia ruim para as pessoas. Quando você gesticula demais, você passa a ideia de que você está nervoso, você passa a ideia de que você está inseguro. Mas quando você também não gesticula, a pessoa falando aqui para você de tempo, só aqui mexendo só os lábios, isso também seria entediante. Então, quando o excesso de gesticulação, ele passa uma certa insegurança, um certo nervosismo. Mas a falta de gesticulação também, ela também demonstra uma timidez muito grande. Então, é preciso que durante a fala, essa gesticulação, ela seja adequada. Ela é importante porque, de certa forma, esses gestos, eles estimulam o contato visual do nosso ouvinte. Então, quando eu gesticulo, eu consigo chamar a atenção, eu consigo prender a atenção, o contato visual desse ouvinte. Então, é importante que os gestos, eles acompanhem a fala em um nível, digamos assim, uma frequência que seja adequada. A outra coisa é a postura. Aquela pessoa que anda muito, o ombro muito fechado, aquela pessoa que anda muito cabisbaixo, que não olha o outro, como já falamos do olhar, que não olha o outro no olho, enfim, essas questões. Então, isso mostra uma postura que não passa autoridade. Essa é uma postura que não dá autonomia. É uma postura que não te eleva enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, é importante cuidar da questão da sua postura também. Gesticulação, postura. 2 pontos importantes. As expressões faciais. As expressões faciais também, elas comunicam muito. E é preciso ter cuidado, porque às vezes vem os velhos hábitos, né? Às vezes os hábitos, a gente tem alguns hábitos, algumas brincadeiras, e a gente tem que evitar isso quando nós estamos fazendo uma comunicação mais direta, quando nós estamos tratando com os nossos líderes, com os nossos colegas, com os nossos chefes. Então, nós temos que ter muito cuidado com as expressões faciais. Às vezes, existe a expressão facial que você dá a entender de que você não está nem aí para a conversa do outro, que você não se importa, que aquilo não te interessa. Então, é preciso cuidar para que essas suas expressões não comuniquem aquilo que você não falou verbalmente. A voz também é outro aspecto muito importante no momento da comunicação. E quando nós falamos de voz, nós já sabemos que a nossa voz, ela pode demonstrar aí os nossos sentimentos, as nossas emoções, ela demonstra a raiva, a alegria, a ansiedade, né? A pessoa ansiosa, ela fala um pouco mais ofegante. Uma pessoa muito tímida, ela vai falar aí um pouco mais baixo. Então, assim, a voz, ela comunica muito também sobre nós. Então, no momento de uma entrevista de emprego, por exemplo, o tom de voz, a frequência da sua voz, ela é muito observada porque ela diz
muito sobre você. E assim, uma pessoa que tem uma boa voz, que tem, ela às vezes ela encanta, ela muda o dia de uma outra pessoa com um simples bom dia. Então, a nossa voz, ela pode ser usada tanto para encantar quanto para irritar alguém. Então, é preciso cuidar. Eu falar alto demais, eu falar baixo demais. Né? Existem pessoas que, às vezes, principalmente estão num local público, e elas acham que se elas falarem normal, não tão normal, elas não serão vistas. Então, elas tendem a falar muito alto, para que as pessoas vejam que ela está ali. E aí, você passa uma imagem que não é legal. Então, a questão de você adequar o tom de voz é muito importante. E se você não tem uma voz legal, existem aí algumas técnicas, algumas ferramentas, alguns cursos que podem trabalhar essa questão da voz. Tem gente que é tão tímida que quando vai falar em público, a voz, ela some, ela fica afônica, né? Então, tudo isso são coisas que podem acontecer, mas que tem soluções que nós podemos trabalhar, que nós podemos corrigir. Então, assim, a nossa voz, ela é um instrumento tão poderoso quanto o nosso olhar. Então, tudo que a gente viu aqui nessa live hoje, a gente poderia ficar falando aqui a noite toda, mas é um sábado, né? Dia em que vocês querem ficar com a família de vocês, querem descansar, querem curtir um pouquinho. Então, a gente vai já está encerrando por aqui. Se tiver alguma perguntinha, coloquem aí. Mas tudo que a gente trouxe aqui são elementos que vão te ajudar a construir uma boa postura e uma boa imagem profissional. Você tenha certeza de que se você tiver uma boa imagem, uma boa postura, somando isso a habilidades que o mercado exige, você com certeza será uma pessoa de sucesso. Você será um profissional de sucesso. Então, assim, é importante a gente refletir, são coisas que a gente já conhecia, né? São coisas do nosso cotidiano, mas que muitas vezes passa tão corrido, né? A gente liga o piloto automático e vai embora, não percebe o quanto essas coisas podem fazer a diferença na nossa vida. Tem alguém que quer deixar aqui alguma pergunta antes da gente encerrar? Se não, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Foi um prazer muito grande receber vocês aqui. Eu espero que a nossa conversa, que esse conteúdo, ele possa ter sido útil para você, que você possa se utilizar dele para fazer aí uma transformação na sua vida. E eu só posso dizer que fiquei realmente muito feliz com a presença de vocês. Como eu disse, durante o mês de julho, nós vamos estar todos os sábados aqui para falar sobre construção da sua marca pessoal, né? Você é a sua melhor marca. Falar sobre postura profissional. E eu espero vocês no próximo sábado, nesse mesmo horário. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus.